entender ou precisar que não podemos admitir a busca do interesse público fora dos quadros da juridicidade. Ainda que essa vinculação se dê em intensidades ou tonalidades variadas, nós não podemos simplesmente admitir a busca da atuação pública, ou da melhor atuação, fora dos quadros normativos, claro, tendo a Constituição em seu ápice e em seu centro ao mesmo tempo. Como foi dito aqui também pelo professor Eurico, nesse momento nós temos que concluir que não há mais propriamente exclusividade do Estado na defesa do interesse público, e mais do que isso, que nós temos diversos interesses públicos, cuja defesa é compartilhada com a própria sociedade, que é mais do que natural, é desejável em um Estado social e democrático de direito. Essa multiplicidade que descaracteriza aquela tensão, o antagonismo clássico inicial entre interesse público e interesses privados, justamente para que possamos reconhecer que existem, sim, interesses privados, notadamente direitos subjetivos, que são e devem ser, cuja proteção deve ser de interesse público, sem qualquer sombra de dúvidas. E é essa fragmentação, essa complexidade do interesse público que molda o perfil da administração pública do Estado atual, justamente ao tentar identificar esses diversos interesses que são igualmente públicos para uma função de governação, uma função regulatória, aí sim, nessa síntese, nessa dialética, e por meio do procedimento administrativo, identificar como será essa atuação a fim de protegê-lo. Esse cenário propriamente é importante porque nós temos tentado reconhecer o interesse público justamente em razão do seu substrato material. Seria aquele que tem tal importância que não pode ser deixado à livre disponibilidade do particular ou do setor privado, e cuja concretização depende, sim, do Estado por meio de seus diversos instrumentos. Então, se nós admitimos que há essa complexidade, que o interesse público não pode ser só definido pela presença do Estado, mas pelo contrário, que a sociedade participa ativamente e compartilha com o Estado essa defesa, nós temos então um campo muito fértil para que esses interesses possam eventualmente estar em conflito. E o nosso desafio é identificar qual é o interesse privado do sujeito que exerce uma função pública e que, por essa razão, não pode entrar em um conflito enquanto está o sujeito no exercício de função pública. Esse campo fértil advém justamente também do que falávamos antes, das novas formas de atuação, inclusive consensuadas, concertadas do próprio Estado. Parcerias com entidades da sociedade civil, parcerias sociais, parcerias econômicas, terceirizações. Então, o envolvimento de diversos agentes privados em diversas modelagens jurídicas, com os particulares preservando os seus próprios interesses, são um campo próprio para que possa germinar ou florescer o conflito de interesse. Daí vem a importância também de não aderirmos a um falso dilema entre a prevenção e punição, ou o que é melhor, ou o que é mais oportuno. São complementares igualmente, tanto prevenção como punição, e o ordenamento jurídico positivo brasileiro, pelo menos até que essas e algumas outras leis fossem editadas, era um ordenamento baseado sobretudo na punição, no sancionamento dos agentes corruptos por meio de leis como, além das leis penais, leis que tutelam a improbidade administrativa. A constatação de que há a importância também da prevenção advém justamente dos bens jurídicos que são tutelados por essas normas, claro, em seu fundo e sua gênese, o próprio interesse público. Então, evitar os efeitos deletérios da corrupção, evitar influências indevidas que possam mascarar a própria distribuição de bens jurídicos e também de bens econômicos, que possam distorcer o funcionamento não só da sociedade, mas também do mercado, que possam mitigar a imparcialidade com a qual o Estado deve necessariamente e sempre atuar, sobretudo na formulação, execução e controle de políticas públicas, que são meios de acesso aos direitos fundamentais. Então, a prevenção é essencial justamente para preservar os princípios que dão identidade à República e ao Estado democrático de direito.
não permitir esse falseamento, não permitir o uso de prerrogativas públicas para interesses que não são públicos ou que são particulares. A alocação de recursos públicos escassos, notadamente em momentos de crise, demanda com mais razão essa eficiência alocativa da administração pública, a participação popular nesse processo por meio de interesses que devem ser igualmente ponderados. Daí a importância de não se admitir o conflito de interesses para que os próprios fundamentos da República e os objetivos que devem ser alcançados por qualquer república ou Estado democrático de direito não possam ser mitigados ou falseados. Pois bem, então se nós falamos em uma política nesse particular de prevenção, de evitar que atos sejam praticados, que se transformem em atos de corrupção, que alcancem esses objetivos contrários ao ordenamento jurídico nefastos, é importante ter um processo de uma gestão desses conflitos de interesses. E é claro que a forma, a política com a qual é feita essa gestão varia em cada um dos estados, em cada um dos ordenamentos jurídicos, a depender também de circunstâncias variadas, históricas, políticas, jurídico-sociais. Mas hoje há um relativo consenso, sobretudo em instituições internacionais e supranacionais, de que a importância é de estabelecer alguns pontos ou alguns estándares para que o conflito de interesse possa ser prevenido ou evitado antes de se pensar propriamente ou de se aplicar sanções. Eu me refiro a 3 etapas, basicamente, que são a definição do conflito de interesses, a identificação das situações potenciais que podem materializar esse conflito de interesse e, finalmente, a gestão, o gerenciamento, a regulação desses conflitos dentro da própria estrutura da administração pública. Quer dizer, definir quais são os conflitos, quais interesses privados do agente que exerce função pública, eventualmente, podem ser perseguidos ou defendidos ou respeitados e em qual intensidade. Mais do que isso, definir o que é o conflito de interesse, o que se espera do agente do que exerce função pública. Sobretudo, quais são as autoridades envolvidas e que estão sujeitas a quais condicionamentos. Essencial nessa definição que as autoridades que lidam com as escolhas públicas, com as escolhas trágicas, com a alocação de recursos públicos, que estão nos postos estruturais do Estado, nas funções básicas do Estado que estejam submetidas a essa gestão, a essa normação. Não só as autoridades mais altas da República e dos poderes, mas com aqueles que lidam com interesses em conflito e que devem gerir esses interesses de uma forma transparente, clara e imparcial. O segundo passo é propriamente identificar cada uma dessas situações na medida do possível, já que nós estamos diante de situações que não podem ser reduzidas à norma de forma exaustiva, mas que para a própria segurança jurídica comportam uma identificação. Como a lei brasileira fala, por exemplo, identifica algumas situações como praticar ato em benefício ou interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, receber presente de quem tem interesse em determinada decisão, prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o agente está vinculado. Enfim, identificar essas situações potenciais que permitam um prévio enquadramento, sobretudo por parte do agente público que, por probo, quer se comportar de acordo com o que determina o ordenamento jurídico. E, finalmente, o terceiro passo é já a gestão ou gerenciamento desse conflito de interesses. Em se tratando de atuação ou de uma política pública preventiva ou de prevenção, transparência e divulgação são essenciais. Mais do que isso, mecanismos que possam esclarecer dúvidas, controvérsias, permitir consultas, porque nós estamos tratando de conceitos amplos, imprecisos ou indeterminados, meios de tratar essas informações e permitir que fiquem registradas, que sejam encaminhadas às autoridades cabíveis, regras impeditivas também claras, contato para com as diversas ouvidorias que obrigatoriamente por lei devem existir nos órgãos públicos,
para que essa interface com o cidadão seja cada dia mais profícua. Se espera, então, que com base nesses 3 pilares de qualquer política de prevenção de conflito de interesses, seja possível justamente evitar que se convolem atos de corrupção aptos a receberem sanções e, por vezes, permitir o desvio de recursos públicos. Claro que nós temos algumas vertentes variadas ou aspectos que não são propriamente ou somente normativos. O ponto de vista, o aspecto, a vertente talvez principal seja normativo, estabelecimento dessa política por intermédio de atos normativos, como no Brasil nós temos a lei 12.813 de 2013, códigos de ética, códigos de conduta, leis, atos normativos infralegais e infraconstitucionais que densificam esses conceitos, que se aproximam mais da realidade da administração pública. E a respeito de código de ética, eu lembrava um livro recente de um economista comportamental, Dan Ariely, que tem um livro chamado A Verdadeira, Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. É americano, da Universidade de Chicago, e um dos vários testes que ele fez, uma das várias pesquisas que ele fez com testes conduzida foi justamente com o imposto de renda, o fisco americano, tendente a demonstrar qual o grau de verdade ou de falsidade que os cidadãos têm a fazer o seu imposto de renda. E o teste consistia no seguinte: um grupo fez a sua declaração de imposto de renda e o formulário, ao final, tinha lá a observação para você marcar. Eu atesto, concordo que estou dizendo a verdade, todas as minhas rendas, não estou fazendo nenhuma omissão ao final do formulário. O outro grupo tinha essa mesma observação no começo, antes do formulário. Antes de começar o preenchimento, o cidadão atestava que estava cumprindo as leis, não estava cumprindo as normas. A conclusão que ele traz nos livros é que quando esse lembrete moral foi feito antes, o nível de fraudes foi muito menor. Ele prova isso com dados, que o cidadão condicionou a sua conduta pelo fato de já ter sido lembrado antes que ele estava sujeito a determinadas regras, não só jurídicas, mas também regras morais do seu convívio em sociedade. Mas eu dizia, essa é a vertente, o aspecto normativo. Não é o único e não é suficiente. É essencial que a política pública de prevenção ao conflito de interesses também seja encarada sob o ponto de vista institucional, estrutural ou organizacional. Quer dizer, que nós tenhamos instituições aptas ao exercício de todas essas atribuições, sobretudo instituições com relativo grau de autonomia ou independência, para que possam gerenciar todos esses processos que estamos falando, sem a indevida interferência política, sobretudo político-partidária. Que essas instituições, como no Brasil, a Controladoria Geral da União e as controladorias estaduais, tenham algum tipo de estabilidade institucional e que não possam ser simplesmente extintas e depois recriadas ao sabor das mudanças políticas, e que tenham a capacidade de fazer cumprir as suas próprias decisões. E, finalmente, nós temos a vertente ou foco funcional, aí sim já voltado para os agentes públicos que atuam dentro dessas instituições. E aqui nós temos um debate complexo a respeito da profissionalização da função pública, sobretudo no Brasil, em que as discussões costumam não ser muito aprofundadas. Se discutir muitas vezes somente estabilidade do servidor público e não instrumentos que permitam ao agente público desempenhar de forma impessoal a sua atribuição, a missão que lhes foi confiada pelos cidadãos. E nesse particular também nós temos um problema grave com os chamados cargos em comissão ou cargos em confiança, inclusive nessas estruturas de controle. Nós temos no Brasil hoje, só no governo na República, cerca de 23 mil cargos em comissão, livremente indicados e exonerados pelo presidente da República. Nos estados, aproximadamente 400 mil servidores, só na administração direta, fora as empresas estatais, as autarquias, as outras. Nos municípios, perto de 1 milhão de comissionados, quer dizer, de agentes públicos que têm um vínculo pessoal, um vínculo de confiança, não um vínculo profissional, um vínculo de mérito.
Esses agentes públicos têm condições de exercer essas atribuições de prevenir conflitos de interesses? Têm condição de se portar de forma equânime entre os diversos interesses públicos e mais entre o interesse público e o interesse privado? No Brasil, nós temos cerca de 5.570 municípios. A maioria dos municípios tem menos de 30 mil habitantes, muito pouco, e tem toda a sua estrutura administrativa em razão da autonomia dos entes, e cada um tem que ter as suas próprias leis para cuidar disso tudo que nós estamos falando. Então, o nosso desafio é gigantesco ao tratar de conflito de interesses, e um desafio que me parece maior é o resgate da confiança do cidadão no seu Estado, na sua administração pública.